todos se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha indolora, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Erga suas mãos agora, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, a tua presença é o meu prazer, é o nosso prazer. A tua presença, Pai, nos ilumina, nos fortalece. A tua presença, ela nos levanta, ela nos dirige, ela nos livra, aleluia. Então venha com a tua presença aqui, Pai, neste lugar, mas entra também com a tua presença neste lar, aonde esta pessoa está acompanhando agora por meio das redes sociais, por meio, meu Deus querido, da televisão. Entra, Pai, aleluia, entra para salvar, entra para curar, entra Espírito Santo e muda, livra essa pessoa, acende a chama, não deixa ela ficar caída, desanimada, não deixa ela entregar os pontos, Senhor. Ainda há esperança. Ah, meu Pai, aquele que crê, ele verá a tua glória. Aquele que ousar a crer, ele será transformado, curado e abençoado. Oh, meu irmão, minha irmã, você que está aqui na igreja agora, ou você que está em casa, de qualquer lugar, abra bem o teu coração. Hoje é dia de grande operação de Deus, hoje é dia de avivamento, hoje é dia que o Espírito Santo, ele vai queimar, ele vai acender, ele vai tocar o teu íntimo, e você vai se levantar para viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Pai querido, abençoe este culto, abençoe a vida de quem veio, abençoa quem está em casa e que vai se preparar para estar conosco no culto da noite, Senhor. O dia todo será de grande operação, de maravilhas em nosso meio, eu creio, em nome de Jesus. E toda a igreja fala comigo: Senhor Jesus, acende a chama no meu coração. Eu não quero de maneira nenhuma perder a minha bênção. Eu estou aqui porque eu te amo, eu te adoro, e o meu prazer é ouvir a tua palavra, é seguir o teu caminho, glorificar o teu nome e receber a minha bênção. E você diz amém? Vamos dar para ele aquela caprichada, calorosa salva de palmas, bem bonito, com alegria. Bom dia, povo de Deus. Quem está feliz e animado aqui? Mas mesmo nessa chuva, mesmo nesse frio, pessoal, está chovendo, está frio, mas a fé aqui está alta. Diga glória a Deus. A fé está muito alta e está um ambiente propício para Deus operar hoje. Abra o teu coração, receba aquela palavra que daqui a pouquinho eu estarei trazendo para você aqui, e você vai sair daqui hoje mais cheio, com a mão cheia de bênçãos. Quem crê nisso? Fala comigo: meu Deus é bom. Fala assim: o meu Deus é abençoador. Você que está em casa, vem para cá, se prepare, 7 da noite vai ter culto, e é o mês do avivamento. Hoje é o primeiro domingo do avivamento. No nome de Jesus, aqui no altar nós colocamos aqui uma espécie de uma fogueira para representar o nosso coração, né? Para representar o nosso coração. A chama, a brasa não pode se apagar, e ela, para estar acesa, o nosso coração para estar aceso e iluminado, a gente tem que ter o Espírito Santo, tem que estar pertinho de Deus, senão não adianta, a pessoa desanima mesmo, acaba caindo na fé e aí perde a bênção. Então é necessário estarmos conectados, ligados, cheios do Espírito Santo de Deus para sermos abençoados.
abençoados. E o fogo cai, fogo cai, fogo cai. Faz assim, ó. Vem direto do trono do Pai. E o fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando o fogo desce, a doença sai. E o fogo cai, fogo cai, fogo cai. Vem direto do trono do Pai. E o fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando o fogo desce, a doença. Amém. Segura. Vamos sentar um pouquinho? Senta um pouquinho. Quem está em casa vai cantar com o pastor também. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, a doença sai. Ou a doença, ou a miséria, ou Satanás, ou a depressão, todo o mal não aguenta o fogo do Espírito Santo de Deus. Vamos dar para Jesus aquela salva de palmas bem bonita. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e Abraão. De novo. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó. Agora faz assim, ó. E o fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com sua bênção na mão. E o fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com sua bênção na mão. Lá em cima, e o fogo cai, fogo cai, fogo cai. Vem direto do trono do Pai. E o fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando o fogo desce, a doença. E o fogo cai, fogo cai, fogo cai. Vem direto do trono do Pai. E o fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando o fogo desce, o diabo, de novo. E o fogo cai, fogo cai, fogo cai. E o fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando o fogo desce, a depressão. E o fogo cai, fogo cai, fogo cai. Vem direto do trono do Pai. E o fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando o fogo desce, a miséria. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Bem bonito. Diga glória a Deus, irmãos. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Diga, tem fogo aqui. Diga, tem fogo aqui. Fale glória a Deus. Amém. Esse fogo é provocado pelo Espírito Santo de Deus. Como o pastor Israel disse, né? Pastor, a coisa não está boa. Vai ficar. E se ela já está, vai melhorar. Em nome de Jesus de Nazaré. Estão preparados para ouvir a palavra? Então diga graças a Deus. Curve a cabeça, pede para Deus falar com você. Curve a cabeça agora e diga: Pai, Tu me sondas, Tu me conhece. O Senhor sabe o remédio que eu preciso. Então venha falar comigo hoje. Pede para Ele. Ele vai falar, Ele vai tocar na tua vida. Foi Ele que te trouxe aqui. Foi Ele que te cobriu, que te guardou, que te dirigiu até esta casa chamada casa de oração. Já estamos orando, já estamos conectados com Deus. A chama já está forte aqui, o poder de Deus já está alto aqui. E é manhã de cura, é manhã de milagres, é manhã de reconciliação. É uma manhã para você dizer não para a frieza, não para a apostasia, e falar: Pai, eu quero a Tua glória, eu quero o Teu altar, eu quero a Tua presença, eu quero o Teu Espírito me dirigindo, Pai querido. Sim, meu irmão, Ele vai te dirigir, o poder de Deus vai agir. E eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei como você chegou na casa de Deus. Se você chegou desesperado, se você chegou alegre, se você chegou com alguma dor, se você veio para agradecer, se você veio para fazer uma aliança com Deus, eu não sei como você chegou aqui, mas Deus está aqui para te atender, para te abençoar, para te restaurar e para mudar a tua vida completamente. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais Ele tudo fará. Então, muito obrigado, Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Domingo que vem, dia 14, nós vamos ter a Santa Ceia. Aí é às 8, 15 e 19 horas.
Aí você já se prepara desde hoje, porque a semana que antecede a ceia é uma semana de preparação. Como Josué falou, santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A gente tem que preparar o coração. Um que preparou o coração foi o Esdras, irmãos. O Esdras foi amigo de Neemias, que trabalhou muito na restauração de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele preparou o coração para buscar a lei, para cumprir a lei e para ensinar a lei. Não foi um homem hipócrita, não. Não foi um falso profeta, não. Ele buscava a palavra, ensinava a palavra e cumpria a palavra de Deus. E é isso que as pessoas estão procurando, essa autenticidade nas pessoas. E nós temos que ser autênticos, porque hoje a gente vai ver que tem muitos falsos profetas que estão se levantando aí e está prejudicando pessoas, até prejudicando igrejas. Mas isso vai pagar um preço muito alto por estar enganando as pessoas. Pastor, o que é o falso profeta? O que é o verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, ele não se importa se vai ser atacado, criticado, se a igreja dele vai até ficar vazia, mas ele fica na palavra, ele não arreda o pé, ele mostra o lado bom e o lado ruim, de quem obedece e quem desobedece. O falso profeta só fala aquilo que agrada as pessoas. Ele sai da palavra para fazer uma jogada política, para agradar alguém, mas ele não está falando de Deus. Aí ele pega a alma, o coração da pessoa e ela não tem força. Quando vem uma luta, por exemplo, ela não tem estrutura para resistir e ela acaba caindo. Já o verdadeiro profeta, ele fala, olha, se você fizer isso aqui, você vai ser abençoado, mas se você não fizer, você vai pagar um preço muito alto. Aí a pessoa já está ciente que se ela desobedecer a Deus, ela vai se complicar, mas se ela obedecer, será abençoada. Diga amém, irmãos. É igual no tempo de Noé. Tempo de Noé, camarada trabalhou mais de 100 anos preparando a arca. Deus falou, faz a arca, eu vou mandar uma chuva, um dilúvio que nunca o mundo viu. E ele começou a pregar. A Bíblia chama Noé de pregador da justiça. E ele pregou muito, só que as pessoas não deram ouvido. Ele falava, pessoal, estou me preparando. Alguém quer me ajudar? Alguém crê no que eu estou falando? Não, você está maluco, Noé. O que é chuva? Nós não conhecemos chuva. E não sei o que mais e tal, porque nunca tinha chovido, né? E aí a primeira chuva que deu foi o dilúvio, uma chuva tremenda. Mas o que aconteceu? A palavra se cumpriu, veio o dilúvio. A arca estava pronta, Noé trabalhou direitinho, Deus abençoou, a família dele entrou. E, de repente, Deus fechou a arca pelo lado de fora, lacrou a porta. Ninguém saía e ninguém entrava. Pensa num desespero. Não sei se você já viu alguém se afogando. Não sei se você já se afogou algum dia. Meu Deus, é um desespero terrível. E era assim que estava no dia lá. A arca, a água subindo e Deus elevando a arca. E as pessoas do lado de fora, Noé! Aquele desespero para tentar entrar, mas não dava. Não era o Noé que fechou. O Noé construiu a arca, mas quem fechou a porta foi Deus. Noé, abre a porta, Noé! Rápido, Noé! Não tinha jeito mais. A porta já estava fechada. E assim vai ser no dia da consumação dos séculos. Então, hoje é o tempo da salvação, da misericórdia, da graça, de se achegar, de abrir o coração, de buscar esse Deus tremendo, que está tendo paciência com muita gente, como ele esperou por mim 22 anos, com 22 eu me converti, aqui tem gente que se converteu com 40, com 50, com 13, independente da idade, a conversão vem na hora que a pessoa para um pouquinho, para ouvir a palavra de Deus, ela fala, puxa vida, eu preciso desse Deus, eu preciso do Criador, eu preciso, porque tudo que eu tenho eu não estou feliz ainda. O que está faltando? É a presença do Espírito Santo. E aí ela começa a buscar Deus, ela encontra, porque a Bíblia diz que aquele que procura, ele acha. Às vezes a pessoa está procurando tanta coisa na vida e pode até encontrar, mas enquanto ela não encontrar Jesus, enquanto ela não se encontrar com a palavra de Deus, ela não vai ser uma pessoa completa e realizada. E uma vez que encontrou, pastor, eu aceitei Jesus, eu amo Jesus agora. É agora que você tem que procurar manter a chama acesa,
Porque o inimigo, ele quer nos afastar de Deus. O inimigo, ele não quer que a pessoa venha para a igreja, ouça a palavra, continue, porque o diabo, ele conhece a nossa trajetória e ele sabe que nós vamos para o céu. O inimigo sabe que Jesus é o caminho, a ponte que leva para o céu, que leva para Deus. Então ele vai investir contra a igreja, contra a família, contra o jovem, enfim, para tirar a pessoa do caminho, ou esfriar, apagar a chama, para a pessoa não ler Bíblia, não orar, não vir para a igreja, aquela coisa toda. E aos poucos ela vai se apagando. Estava comentando sobre a questão da brasa, né? Você tem uma fogueira ali, aquelas chamas, aquela coisa forte. Se você pegar uma brasa, pode ser a maior brasa, e tirar ela do meio do fogo, separa ela. Rapidinho ela vai se apagar. E ela vira um carvão, né? Mas se você colocar o carvão de novo no fogo, ele vai se acender. Então tem muita gente que saiu. Mas saiu por quê? Eu vou mostrar na palavra por que saiu. Eu vou mostrar na palavra por que uma pessoa sai da igreja, por que uma pessoa se desvia. Eu vou mostrar hoje aqui para você. Porque hoje o culto é para manter a chama, o quê, irmãos? Acesa. Nós não sabemos o dia e nem a hora que vamos partir desse mundo, ou o dia e a hora que Jesus vai voltar. Porque a parábola das 10 virgens é exatamente daquele jeito que vai acontecer, tá? Quem tiver preparado vai entrar, e quem não vai ficar do lado de fora. Ali envolve azeite, envolve perseverança, ali envolve a pureza, né? Porque a virgem representa uma igreja pura. É aquela igreja que não está abraçado com o diabo, ao mesmo tempo que está abraçado com o Senhor. Porque a igreja, a noiva de Jesus, ela abraça Jesus e ela diz não para o mundo. Tchau, mundão. Tchau, mundão. Não quero nada com você. Tchau. Agora o meu negócio é com Jesus. Essa noiva, ela será salva. Porque uma casa dividida não tem jeito. Ela não prospera, né? Então nós vamos entrar aqui na palavra de Deus para que Deus nos abençoe hoje. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir aqui a palavra do nosso Deus. Mateus no capítulo 24, vamos abrir ali. Essa é uma mensagem conhecida no versículo 13, mas no 12 ali a gente tem uma mensagem boa. Mateus 24, no versículo de número 12. E Deus está trabalhando, pessoal. Quem crê, diga amém. Deus está trabalhando aqui na casa de quem está acompanhando agora. Deus está fazendo obra grande. Nós temos acompanhado as missões daquilo que Deus tem feito no mundo. É cada obra linda. Outro dia apareceu contando ali nas missões, eu acho que foi nas Américas, lá nas Américas, né? Uma senhora ouviu o programa pelo Facebook e falou, não, eu quero que o pastor, eu quero ser abençoado, eu quero me batizar, eu quero entregar minha vida para Jesus. E o pastor foi lá, fez um trabalho bonito, levou ela para a igreja, batizou a irmã. As pessoas estão querendo o caminho certo. É por isso que quem está no caminho não pode sair, porque tem muita gente vendo que é o caminho certo. E às vezes a pessoa que está no caminho está sendo enganada pelo inimigo e está abandonando. Não pode, a gente tem que ficar firme, porque a gente vai ver aqui agora, né? Que aquele que for até o fim, ele será salvo, Deus vai abençoar. Irmãos, quem achou Mateus 24 ali? Faz assim, acharam ali? Mateus 24, versículo de número, o 12 nós vamos pegar aqui. Mateus 24, versículo de número 12. Perdão, o versículo 11, eu li há pouco, né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Lembra o que eu falei? O falso profeta, ele não fala da parte de Deus. Ele deixa a palavra de lado para falar coisas do seu próprio interesse. Mas o verdadeiro profeta, o homem de Deus, ele não engana ninguém. Ele está ali para mostrar os dois lados. Entende? Ele fala a verdade, ele prega a consequência da obediência e a consequência da desobediência. Goste ou não,
A missão do profeta é mostrar a palavra de Deus. E o próprio Deus, ele fala, o próprio Deus, não é nem o profeta que falou: eu coloco diante de ti o caminho da bênção e da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. O próprio Deus fala: a bênção é quando você ouvir a voz do Senhor e seguir, né? E a maldição é quando você ignorar a voz do Senhor, tentar fazer do seu jeito, você vai colher, vai pagar um preço muito alto. O próprio Deus, ele já fala da consequência da obediência e da desobediência. E a pessoa que já está na igreja um tempão, ela não é criança, ela sabe que o salário do pecado é o quê? É a morte. Ela não é boba, ela não é criança, ela não é ignorante. Quem está lá fora que não conhece, o diabo está nas costas dela, escravizando, destruindo, por falta do conhecimento. Agora, quem está dentro da igreja não é por falta do conhecimento, falta de temor às vezes, falta de respeito à palavra. A pessoa está fazendo escolhas erradas e pode estar pagando um preço muito alto. Então a gente tem que se arrepender e falar: Pai, eu não vou contra o Senhor não, eu não vou contra o Senhor. O Senhor falou para Saulo: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Eu não quero estar contra o Senhor, eu não quero estar contra a tua palavra, eu quero me unir à palavra, me unir a ti para ser a bem. Aí você consegue. O próprio Deus, ele te ajuda a fazer essa aliança no nome de Jesus, para que você alcance a sua salvação. Cuidado com os falsos profetas. O falso profeta, ele só fala coisa que te agrada. Então você já sabe quem é o falso profeta. O verdadeiro não. O verdadeiro, ele é xingado. O verdadeiro profeta, ele é xingado. Tem gente que fecha a cara para ele, não gosta dele, porque o verdadeiro profeta fala na cara o que tem que falar. E é esse tipo de gente que a gente tem que ouvir. Pessoa que vai falar a verdade em nome de Jesus. Chega de mentira, chega de engano, chega. Está na hora da gente pegar a palavra de Deus. Isso aqui que eu quero, a palavra da verdade, e seguir, e vai ser abençoado. Vamos ouvir aqui então o versículo de número 12, né? E por se multiplicar a iniquidade, parece uma praga que vai passando de pessoa para pessoa. O fofoqueiro contamina o outro, a mentira contamina o outro, e tal, e vai passando, o negócio passa. A iniquidade vai sendo de pessoa por pessoa. Não sei se você já viu aquela imagem que tem um monte de palito de fósforo e está vindo fogo, daí tem um palitinho que sai e para a chama. Quem já viu aquela imagem? Está vindo fogo em todos os palitos de fósforo, e aí tem um palitinho que sai da fila, aí o fogo para nele. Não deixa a coisa aumentar por tua causa. Não espalhe iniquidade, não espalhe nada que seja errado. Você foi chamado para levar a palavra, para levar o perdão, a misericórdia, o plano da salvação para todas as pessoas, até para outras nações. Por meio do seu patrocínio, do seu dízimo, da sua oferta, você vai levando a palavra de Deus. Mas não, a iniquidade ela tem que acabar. Como que a iniquidade vai acabar? Quando o cachaceiro parar de beber, quando o traficante parar de traficar, quando o adúltero cuidar da mulher dele, cuidar da família dele. A iniquidade acaba quando a pessoa se converte e toma juízo. E aí ela diz: não, acabou. Em nome de Jesus, acabou na minha vida. Eu quero agora seguir a palavra de Deus. Pronto, o diabo cai em nome de... A iniquidade acabou. A iniquidade foi vencida. E ali se levantou um santo de Deus, uma santa de Deus. Mas pastor, Deus muda mesmo? Muda tudo. Deus salvou uma prostituta chamada Raabe lá em Jericó. Ninguém dava nada por aquela mulher. Ela era uma mulher perdida, uma mulher da vida. Só que um dia Deus mandou os espias em Jericó, e aquela mulher, ela estava ligada no que estava acontecendo. E tem muita gente ligada, mas ainda talvez não abriu o coração. Está vendo a obra de Deus, está vendo quanta gente está curado, quanta gente se libertando. As pessoas estão vendo isso, mas o coração às vezes não se abre, mas o dela se abriu. E ela, a Bíblia diz que ela guardou os homens de Deus na casa dela, não com intenção errada. Não, ela guardou ali até dizer: não, mas esses homens são homens diferentes, não são homens que vieram se aproveitar de mim, são homens que são enviados de Deus para trazer um recado. Porque ninguém, pessoal, por mais às vezes
frágil que a pessoa seja, manipulada, a pessoa sabe quem é do bem e quem é do mal. A pessoa sabe, ela tem a noção. Uma conversa, um olhar e tal, a pessoa bate o olho e diz: puxa, essa pessoa é diferente. Ele é diferente, ela é diferente. Isso aí é o Deus que dá na hora para a pessoa ali. E a Raabe olhou para aqueles espias e falou: vem aqui, porque ela estava vendo a perseguição e tal, e eles iam matar os homens de Deus. Vem aqui e tal, guardou eles na casa dela e fica aí que eles vão embora e tal. E aí os perseguidores foram embora. E eles ficaram ali e falaram: mulher, qual é o teu nome? Ah, Raabe é o meu nome. Falou: Raabe, nós vamos deixar com você aqui uma fita de escarlata com você, e você vai colocar na janela da tua casa essa fita aqui. Eu estou contando a história para você, né? E aí, olha, essa cidade aqui, a cidade vai ser destruída. Toda a cidade vai ser destruída, mas porque você abriu o coração, porque você guardou os espias, que é a palavra de Deus, Deus vai poupar você, vai poupar a tua casa, Deus vai poupar toda a tua família. E ela se converteu. Você sabe quem foi Raabe? Raabe está na linhagem de Jesus, e ela era uma prostituta que se converteu e se tornou uma grande mulher de Deus. O filho dela, a linhagem dela, que gerou Jesus Cristo. Diga amém, irmãos. Então tudo isso porque ela abriu o coração lá e ela viu o que estava acontecendo, e Deus fez a obra na vida dela. Faz a obra na vida de qualquer pessoa. A iniquidade na casa dela acabou. Por quê? Porque ela tomou uma posição. Querido, a iniquidade é uma coisa terrível. A iniquidade, ela separa o casal, a iniquidade destrói a família. A iniquidade faz a chama do Espírito Santo se apagar. E a pessoa com a chama do Espírito Santo apagada na vida dela, ela perde tudo: motivação, alegria, unção, poder. Ela não tem mais. Ela tenta, mas não consegue. Está igual Sansão agora, né? Não, eu vou lutar, mas lutar com o que, Sansão? Você perdeu a tua força, você se entregou à iniquidade, você saiu com gente errada, você se envolveu com coisa errada, cortaram o teu cabelo, você está fraco, Sansão. Mas ele não sabia, ele não percebia. Então a gente tem que tomar cuidado, que não é só querer vencer, você tem que estar coberto pela unção, coberto pela chama do Espírito Santo de Deus. Tem quantas pessoas no mundo hoje que quer vencer, quer se dar bem, mas não está se envolvendo com Deus. Aí se torna uma pessoa presunçosa, não consegue. Agora, você quer vencer? Quem está aqui, quem está em casa, você quer vencer? Eu quero. É união com Deus. Tem que estar juntinho com Deus, senão não vence não. Não tem jeito. A pessoa que anda sozinha, Jesus falou: sem mim nada podereis fazer. Agora, quem se une ao Senhor, é o mesmo Espírito que Ele, une-te a Deus, tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aí Deus começa a obra na vida da pessoa. Agora, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então é isso que está acontecendo hoje. Tem muita gente que está se esfriando porque a iniquidade está aumentando, mas não pode. Mas está acontecendo isso e aquilo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou andando com Deus e eu sei onde eu quero chegar, e vai dar certo. Deus vai me abençoar, e se eu puder resgatar alguém ou alguns, eu vou trabalhar para Deus. Diga amém, irmãos. Mas eu não quero saber. Eu sei onde eu quero chegar. Eu quero chegar lá, nos braços de Jesus, no céu. É lá que eu quero chegar. E aí a pessoa foca o objetivo dela e vence. Porque se deixar o amor se esfriar, a pessoa vai perder a bênção, vai perder a salvação, se desvia, sai do meio do povo de Deus, já começa a estar no meio de pessoas erradas, irmão, na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores, já começa a procurar chifre na cabeça de cavalo, e quem procura acha. Aí a desgraça acontece coisa errada, e daí depois? Não tem mais o que fazer. Então a sabedoria, ela se antecipa, a gente se vigia e se cuida, né? E olha o que diz mais aqui, no 13: mas aquele que perseverar até o fim, claro, na palavra, no caminho de Deus, na oração, na igreja, com cuidados da família, enfim, aquele que perseverar até o fim, ele será o que, meus irmãos? Fala comigo: será salvo. Qual é a maior bênção que nós queremos na nossa vida?
Salvação. A maior bênção não é ter dinheiro. A maior bênção não é a saúde, embora aqui seja uma das maiores, né? Porque a gente reconhece que uma pessoa que não tem saúde, coitada, ela sofre, ela fica dependendo de todas as pessoas. Mas a maior bênção de todas é a salvação. Porque Jesus falou: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, a sua própria salvação. E Jesus está falando: aquele que perseverar até o fim, irmão, não será fácil, já digo para você, tá? Eu já falo para você que não será fácil a gente chegar até o fim. Você sabe o que eu estou falando. O caminho, ele é estreito, a porta é apertada, é demônio, é isso, é aquilo. Meu irmão, é investidas contra nós. É investidas. Só que eu tenho que entender lá dentro do meu coração, só Jesus é o caminho, a verdade e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Então eu não posso largar de Jesus. Senhor, me sustenta, Senhor, me fortalece, Senhor, me ajuda. E aí você vai até o fim. Até o fim. O que é até o fim? Até o último dia da sua vida. Você não sabe qual será o seu último dia, qual será o seu último culto. Você não sabe de nada. A nossa vida é assim, ó. É como um sopro. A gente está aqui hoje, amanhã pertence a quem? A Deus. Você não sabe de nada, tá? E é por isso que nós temos que viver hoje na presença de Deus, como se hoje fosse o último dia da nossa vida. Batizado, feliz, sincero, cuidando da família, vigiando e tal, para que estejamos preparados para não perder a salvação. Então a gente tem que tomar cuidado, como aquela parábola do ladrão, que a Bíblia diz que Jesus ele vai vir como um ladrão na noite. Ninguém sabe o dia e nem a hora. E aí a parábola diz, né? Se o dono da casa soubesse quando o ladrão ia vir, ele ficava, ele ficava cuidando. Não, a Bíblia diz que ninguém sabe o momento da vinda de Jesus ou o momento da nossa ida, que a gente vai partir. É por isso que eu faço uma pergunta agora: como que você está hoje, irmão? Como que está o teu coração? Você está bem com a tua esposa? Você está bem com a tua esposa? Você está bem com o teu filho? Como que está o teu coração? Você está bem com Deus, irmão? Você está batizado? Porque Jesus falou: quem crer e for batizado será o quê? Será salvo. Irmão, você é fiel a Deus? Você está querendo morar no céu mesmo? Pastor, eu quero ir para o céu. Então estreite o seu relacionamento com Deus, se firma mais com Jesus, para Ele poder te salvar. Você que está em casa, você precisa vir buscar ao Senhor, se fortalecer no nome de Jesus, porque a Bíblia diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque o nome dEle enquanto Ele está perto. O tempo está passando e é importante fazer uma aliança com Deus para não perder a bênção. E olha só o que diz mais aqui: mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Fale comigo, graças a Deus, irmãos. Então, tem que perseverar até o fim. E olha aqui que jeito, ó. Perseverar até o fim, com a chama, o que, meus irmãos? Com a chama acesa. Sendo um bom membro da igreja, participando das atividades da igreja, ajudando o pastor a evangelizar, ganhar almas, ser um ofertante, um dizimista, um patrocinador, um irmão que está com o pastor evangelizando, participando de algum movimento na igreja, alguma atividade, que não adianta também ir até o fim frio. Eu estou indo até o fim, pastor, mas a pessoa não se envolve com nada, parece uma árvore estéril, uma pessoa indiferente na igreja, na obra de Deus. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para haver um envolvimento com o corpo. Não é para ser uma perna preguiçosa, um braço preguiçoso, é para ser um corpo ativo, a mão que alcança, a perna que vai até a comunidade, até o perdido, para fazer a obra de Deus. Às vezes o corpo está todo paralisado, não pode, tem que ser avivado, tem que receber a energia do Espírito. Fala: não, Deus, eu vou até o fim, mas eu vou me gastar pela tua obra, eu vou fazer alguma coisa para gerar um resultado, para que o reino de Deus venha ter saldo positivo.
Eu quero que o céu fique cheio. Quem está entendendo? Eu quero que as almas sejam alcançadas. Então aí Deus nos aviva, Deus coloca esse poder na nossa vida para sermos um corpo ativo, para ser um membro da igreja ativo, gente. É isso que está faltando na nossa igreja e em todas as igrejas, porque o amor de muitos irmãos tem se esfriado, e não pode, você não tem que olhar para o erro de ninguém, a gente tem que olhar para a palavra. Qual é a minha missão? Ir, pregar o evangelho a toda. Eu fui programado para isso, essa é a minha missão, eu não posso falhar. Não esquece isso. A gente tem que falar: Jesus, qual é a minha missão mesmo? Ele fala: filho, está lá em Marcos 16:15, vá, prega o evangelho a toda. Obrigado, Senhor. Então, todo movimento, cada momento que o Senhor falar comigo, eu vou para cumprir a minha missão. Seja no movimento na igreja, quando o pastor fizer, seja no meu evangelismo particular, na minha casa, os meus vizinhos, na minha rua, eu vou levar um panfleto, vou levar uma revista, vou convidar alguém, mas eu não vou ficar parado não, eu vou fazer a obra. É desse jeito que Deus vai te abençoar. Alguns Deus chamou para ser obreiro ativo na igreja, pessoas que vão vestir mesmo o uniforme e vão ser obreiros para cuidar do templo, para ajudar o pastor a cuidar do povo. É muita coisa, né? A Bíblia diz que grande é a seara, poucos trabalhadores. Não são todos. Existem alguns que Deus escolhe e chama para ser obreiro ativo dentro da igreja, e outros são obreiros lá fora, fazendo o seu melhor para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o importante é que cada pessoa, pessoal, esteja ocupando o seu lugar. O importante é que você se realize, que você se sinta feliz na tua igreja, naquilo que você está fazendo. Para quem? Para Deus. Quem está entendendo? Porque aí a chama vai estar sempre assim, ó, sempre acesa. Você não vai ser uma pessoa derrotada, para baixo, fria. Não, sempre ali avivado na presença do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Amém? Então vamos abrir agora a palavra de Deus, lá em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Quem achou, diga amém. Versículo 1. Mas o Espírito Santo, toda vez que você vê a palavra Espírito com um E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo de Deus, né? Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns, tá? Esse alguns aqui eu não sei se é muitos, não sei se é poucos, mas a Bíblia diz, eu só sei que eu não quero fazer parte dessa estatística, né? Eu não quero, eu quero ser aquele que vai vigiar, que vai ficar na presença de Deus, pela graça e a misericórdia, né? O Espírito Santo diz que nos últimos tempos apostatarão, abandonarão. A palavra apostatar é abandonar, tá? Apostatarão alguns da fé. Alguns vão abandonar a fé, vão viver mais pela razão, pelo sentimento, né? Apostatarão alguns da fé. E aí vem o motivo: dando ouvidos a espíritos enganar. Você vê que esse E aqui já está minúsculo, né? Esses espíritos enganadores aqui são espíritos da mentira, espíritos de demônios. E às vezes a pessoa está dando ouvido para espíritos enganadores e ela vai se afastando da fé. Pastor, o que eu devo ouvir? A palavra. Para você se manter de pé, você tem que ouvir a voz da palavra, a pregação, a palavra. Está na Bíblia isso aí? Não, então esquece, eu não quero saber. Eu quero saber o que Deus falou a respeito disso. O que Deus falou? Isso. Eu pego essa bênção em nome de Jesus. Porque o espírito enganador, ele fala fora da palavra de Deus, para tentar esfriar a pessoa, para tentar tirá-la da presença de Deus. E a Bíblia diz que alguns iriam se apostatar da fé, dando ouvido a espírito enganador. E a doutrina do que, meus irmãos? De demônios. Você está vendo que o demônio também tem a doutrina dele? Jesus tem as doutrinas de Jesus, e o diabo tem a doutrina dele.
E olha só o que diz mais: pela hipocrisia de homens que falam o que, meus irmãos? Mentira. É os falsos profetas, né? Tendo cauterizado a sua própria consciência, porque eles não se submetem às autoridades. Eles têm uma mentalidade fechada da rebeldia e fica só naquilo ali. Sai da palavra buscando os seus próprios interesses. E olha o que diz mais: proibindo o casamento. Olha que coisa demoníaca, gente. Pastor, a gente quer casar. Não, não precisa casar não. Pode ficar junto só, não tem problema não. Já são marido e diabo. Doutrina do Satanás. Porque um homem ou uma mulher que está se relacionando, que não é casado, está em adultério ou está em fornicação, em prostituição. Tem que casar. Paulo diz: é melhor que casa do que se abrasa. Olha o que o homem de Deus falou. É melhor se casar do que ficar se abrasando, adulterando, se prostituindo. Ou seja, destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que se prostitui, ele está se autodestruindo e Deus o destruirá, porque é consequência do pecado. Mas o falso profeta, ele proíbe até o casamento, irmãos. Não precisa casar não. Casar para quê? Vocês estão felizes? Estamos. Então leva a vida, continue a si mesmo. Olha que engano maligno. Que engano maligno. Agora tem muita gente que já vem: puxa pastor, a gente está se sentindo assim, meio culpado por estar vivendo assim, sabe? A gente queria casar. Isso é obra do Espírito Santo. Aí o pastor já traz para perto e fala: isso, vai lá no cartório, marca o casamento direitinho, assume ela como tua esposa, assume ele como teu marido, e Deus vai abençoar a família. E aí Deus abençoa a família. Os filhos que vêm são abençoados também, porque não são frutos de algum erro, de algum pecado, é fruto de um relacionamento que foi abençoado. Diga amém, irmãos. Mas o mundo é assim, vai proibir casamento, né? E só que o mundo às vezes não proíbe casamento de gente errada, homem com homem, mulher com mulher. Parece que eles aprovam essas coisas aí, que são contrárias à vontade de quem? A vontade de Deus. Veja que loucura, veja que bagunça que está esse negócio, tá? Mas quem é de Deus sabe o que é certo e o que é o que, irmãos? E o que é errado. E a gente tem que permanecer na palavra, naquilo que é certo. E olha o que diz mais: dando ouvidos a espíritos enganadores, no 1, né? Pela hipocrisia dos homens que falam mentira, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Aí já começa com doutrina, tudo errado. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro e tal. Então a gente tem que seguir a palavra, pessoal. Seguir a Bíblia Sagrada. Tem pessoa que fala: não pode comer carne de porco, não pode comer isso, não pode comer aquilo e tal. Por que não pode comer carne de porco? Os demônios entraram lá no... Não, os demônios não entrou na carne. Os demônios entrou no subconsciente lá dos animaizinhos. A carne não tem nada a ver com aquilo. A carne não tem nada a ver, gente. Aqui vai falar que toda a criação de Deus é boa, sendo abençoada com a palavra e com a oração. A gente recebe. E o que contamina o homem não é o que ele come ali, não é o que entra no homem, não, é o que sai do homem, que sai do coração. O adultério, as mentiras, aquela coisa toda é que contamina. Mas aí começa a criar tudo que é tipo de coisa, né? E diz mais: proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graças. E olha só o 4: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de... A única coisa que eu particularmente, a única carne que eu não como, a única coisa que eu não como é o sangue sufocado. Isso aí não como, porque o sangue é a vida e não pode comer. Está na Bíblia isso aí, né? Mas o resto, irmão, eu mando para dentro. É peixe, é carne vermelha, é carne de porco, é frango, tudo que vier. A gente vai se alimentando com ação de graça. Diga amém, irmãos. Com ação de graça, pessoal. Aí até na sexta-feira maior, que é a sexta-feira da paixão, muitos religiosos: não, hoje não pode comer carne, né? Mas por que não pode, irmãos?
Que hipocrisia é essa? Por quê? A gente respeita, tudo bem e tal, mas a gente tem que tomar cuidado para a religião, né? Para, como Jesus falou, para a tradição de alguém não virar também a nossa tradição. Tem que tomar cuidado. Entende? Tem muita coisa que a gente vai aprendendo com a Bíblia e Deus vai ensinando para nós. E aí a Bíblia diz: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Claro que você não vai comer ali, por exemplo, pastor, passei ali, vi uma macumba e tinha um frangão lá. Ixi, que frangão gordo, vou levar para casa. Não, que lá foi sacrificado aos demônios. Aquilo que é sacrificado aos demônios eu não toco, a gente não pode tocar. Porque tem muita coisa boa, a gente não precisa pegar aquilo. Quem entendeu? Aí você sabe que foi oferecido para quem? Para Satanás. Foi oferecido para o diabo. Cada caso é um caso. É a macumba, está lá, tá lá um tacho, uma tigela, tem carne, tem isso, tem aquilo e tal. Fala, não, Deus, isso aí foi oferecido para Satanás. Eu creio que o Senhor tem coisa boa para mim, tem coisa maravilhosa para mim, e eu vou trabalhar e o Senhor vai me abençoar. Acabou. Você não vai tocar naquilo, você pode quebrar a macumba, quebrar, paralisar aquilo, falar, não vai pegar no endereço que foi mandado e tal, não vai chegar, acabou. Você quebrou ali, amarrou o demônio, aquele mal, aquele trabalho está amarrado em nome de Jesus de Nazaré. Quem entendeu, meus irmãos? Fale graças a Deus. Vamos sair daqui agora para terminar, né? Para terminar. Vamos lá em Levíticos capítulo 6. Salto quântico para trás, né? Vamos voltar lá para o início da Bíblia. Levíticos capítulo 6, versículo de número 1. Pastor, quando eu não tinha conhecimento, eu pegava tudo isso que o senhor falou. Até dinheiro, se eu visse, eu pegava. Dinheiro, frango, pastor, tudo que eu visse ali, eu ia levando, né? Claro, você não tinha conhecimento. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância de uma pessoa. Pastor, se eu visse, eu pegava. Era carne, era isso e aquilo e tal. Hoje não, claro que não. Se é filho de Deus, você não precisa, né? Deus tem o melhor para ti. Mas o tempo da ignorância, eu me lembro, eu também pegava, eu fazia essas coisas, porque eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Eu não tinha, irmãos. Eu sou sincero, eu já fui coveiro lá atrás. Lá atrás, há muito tempo, eu trabalhei no cemitério. E o pessoal deixava muita coisa ali e eu pegava. No cruzeiro, eu pegava. Eu não tinha conhecimento. Eu trabalhei no cemitério já, de coveiro, aquela coisa toda. Lá nos meus 17, 18 anos. Entende, irmãos? E aí o pessoal deixava e a gente já ficava de olho para ver o que ia rolar aquele dia. Ó, tem um pacotão de bala, tem isso, tem aquilo e tal. E a gente, opa, hoje a gente faz a festa. E passava por lá e levava para casa. Não tinha conhecimento. Deus já perdoou isso aí. Deus já me purificou. Em nome de... Porque quem está em Cristo é o que mesmo? Uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, até isso eu já fiz. A nossa vida é um livro, pessoal. A gente já passou por muitas coisas. Se cada um aqui fosse contar a sua vida, experiência, dava um livro, dava um filme. É muita coisa que nós já vivemos e chegamos aqui com a graça de Deus. Histórias diferentes, mas estamos indo para o mesmo lugar, para Nova Jerusalém celestial, com a graça de Jesus. Porque na verdade, muita gente até questiona, como é que pode? Mas a Bíblia diz que Jesus veio buscar quem estava perdido. Ele veio buscar e salvar quem estava o quê? Quem estava perdido. Então ele é lindo, ele vem para fazer essa obra. Levíticos capítulo 6, versículo 12 diz assim, ó: o fogo, pois sobre o altar, arderá nele. Está aqui no altar, está vendo ali, ó? Foi preparado ali a fogueira, né? Representando o nosso coração, gente. O fogo arderá no altar, sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Oração, buscar a presença de Deus. O sacerdote que somos todos nós, Apocalipse 5, 9 e 10,
Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Ou seja, a gente quer fazer alguma coisa para Deus, a chama tem que estar acesa. O sacerdote primeiro cuida do fogo para depois fazer a oferta. Ele tem que estar com a vida dele no altar, na presença, para que o trabalho dele seja aceito e a bem. Eu não posso oferecer algo para Deus se o fogo está apagado. Eu preciso estar com o meu coração alinhado com Deus para poder ser usado, ser boca dele, poder profetizar, poder orar, poder abençoar. Então não tem como eu fazer algo para Deus de qualquer maneira. Primeiro o sacerdote acende o fogo e depois ele vai oferecer a oferta, irmãos. Sempre é assim. A gente tem que cuidar primeiro da nossa vida espiritual para poder ganhar a família, para poder fazer a obra de Deus, para poder ser bem sucedido em todos os nossos feitos. Porque se nós não estivermos bem com Deus, tudo que a gente estiver fazendo, nós não vamos alcançar o aproveitamento que poderíamos alcançar. Então a gente tem que rever essa questão, se humilhar, se quebrantar, falar: Deus, me ajuda, Senhor. Eu preciso voltar, eu preciso ter o teu fogo, a tua presença. E olha o que diz mais. No versículo de número 13, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar, e fala comigo, não se apagará. Querido, cuida para ninguém apagar o fogo de Deus que há na tua vida. Coisas que muitas vezes podem apagar o fogo, apagar a chama na nossa vida. Notícias ruins. Uma notícia ruim pode trazer um desânimo para a vida da pessoa, e ela ficar até desacursoada de vir para a igreja, de orar, de buscar Deus, de ler a Bíblia, por causa de uma notícia o quê? Uma notícia ruim. O Jairo, quando foi buscar Jesus, ele estava cheio de fé. Senhor, vamos em casa, coloca a mão nela, para ela viver. Ele estava fervendo, irmãos. Que fé linda daquele homem. Se aproximou e disse: Senhor, vamos lá em casa, Senhor, vamos lá. A fé dele estava alta demais. E Jesus falou: vamos lá então. No caminho, alguém disse: Jairo, a tua filha está o quê? Está morta. Aquilo parece que foi um balde do quê, irmãos? De água fria. Jesus olha para ele e fala: Jairo, não temas. Jairo, tu tem que continuar crendo. Crê somente, a tua filha será o quê? Será salva. A notícia ruim vai vir, irmãos. No mundo teremos o quê? Aflições. A gente tem que estar firme, revestido da armadura de Deus, para não deixar o fogo se apagar. Você tem que cuidar da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. Outra coisa que muitas vezes pode tentar apagar é os ventos fortes, que nós chamamos de tempestades da vida. Problema no casamento, problema financeiro, problema de saúde que pesa muito na vida da pessoa. São ventos tão fortes que sopra muito forte, tentando matar a fé, tentando tirar aquele sonho, aquela vontade da pessoa de vencer. Então não deixa não, no nome de Jesus, você tem que estar ligado em Deus. E como diz a palavra, né? Pastor, o que fazer para manter a chama sempre o quê, irmãos? O Salomão vai falar aqui em Provérbios 26, vamos abrir lá, Provérbios 26. O que fazer para manter a chama sempre acesa, pastor? Porque eu quero ir até o fim, eu quero a minha salvação, eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção. Então, o que o Salomão falou aqui? Provérbios 26, versículo 20. Leia comigo assim bem alto: sem lenha o fogo se apaga. Está vendo? Você quer manter o fogo sempre aceso? Você tem que colocar lenha todos os dias. Oração, meditar na palavra, vir para a igreja, cuidar da sua vida espiritual. Porque sem lenha, o fogo vai se apagar. Não importa quem seja. E cai. E aí a pessoa depois fica desligada de Deus, irmãos. É você que tem que buscar lenha. É você que tem que cortar lenha, é você que tem que trazer. É você que tem que se esforçar para manter a chama sempre o quê, irmãos? Sempre acesa. Fale glória a Deus. É eu que tenho que estar aqui, de joelhinho dobrado, orando a Deus sempre, buscando a presença para me manter de pé. Porque o vento forte sopra, a tempestade vem.
a notícia ruim vem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quem entendeu essa palavra? Diga glória a Deus. Amém? Então dê para Jesus uma salva de palmas bem forte. Certa que